Atuação hoje, nós vamos conhecer um pedacinho das Casas André Luiz, DAI, Departamento de Atividades Interdisciplinares, que trabalha com a inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Interessantíssimo trabalho, acompanhe. Era uma vez uma floresta linda e florida, onde viviam diversos insetos e animais. Certo dia, nessa determinada floresta, ouviram-se burburinhos e resmungos. Logo deu para perceber que se tratava de um encontro da bicharada. Parecia uma reunião de condomínio, de tanta reclamação. "Eu não aguento mais essa lagarta", disse o camaleão. "Isso mesmo, daqui a pouco não sobra mais comida", argumentava a lagartixa. "Tão feia e preguiçosa, nem sei por que veio pra cá", gritava a formiga, pobre lagarta, sempre incompreendida pelos que a cercam. E não é somente ela. Inúmeros assistidos das Casas André Luiz também são tratados assim pela sociedade. Alguns pensam que a deficiência intelectual incapacita alguém de fazer coisas comuns e simples, mas essa não é a realidade daqueles que são acompanhados pelo Departamento de Atividades Interdisciplinares das Casas André Luiz. O DAI é o Departamento de Atividades Interdisciplinares. Seria o núcleo de reabilitação das Casas André Luiz na unidade de longa permanência. É um trabalho já longínquo, na verdade começou na terapia ocupacional, que é uma das áreas de atuação do DAI, que foca muito as questões de habilidades cognitivas e desempenho motor global e principalmente motor fino individual e característico dos membros superiores. Então, a gente tem dentro da terapia ocupacional oficinas de produção de materiais de artesanato. O nosso carro-chefe são cadernos de papéis reciclados, capas recicláveis, onde eles produzem todas as etapas do caderno até a finalização. E dentro desse grupo, haviam pacientes que se destacavam em algumas questões específicas, de comprometimento com a regra, responsabilidade com o horário, serem muito detalhistas e cuidadosos na produção que faziam. Então eles tinham toda uma postura, toda uma atitude diferenciada de alguns. Então houve o pensamento de que essas pessoas poderiam desempenhar alguma atividade que os dessem uma condição maior de cidadania, de comprometimento e de inclusão dentro da própria instituição. E foi onde surgiu a ideia de um trabalho protegido, a princípio, dessas pessoas que se destacavam. E aí a gente distribuiu em alguns setores, a gente inicialmente foi atrás de demanda de trabalho, onde seriam postos de trabalho para acolhê-los, quais seriam as funções que eles poderiam desenvolver. E aí foi feito todo um preparo nesse sentido para os setores que os receberiam e para eles próprios que cumpririam atividades. Então hoje a gente tem um grupo grande de pacientes que fazem esse trabalho, desde trabalhos mais meticulosos lá na farmácia, mais cuidadosos, até um trabalho de acompanhar pacientes para as atividades terapêuticas, trabalho dentro de áreas do escopo do almoxarifado e da manutenção de um modo geral, na lavanderia, na própria manutenção, que é o caso do José Raimundo, na creche. Então a gente foi distribuindo os pacientes de um modo geral. A história de Ruth Rocha traz uma lagarta. E uma lagarta normalmente assusta num primeiro momento, mas a metáfora é o preconceito dos outros animais contra a lagarta. E é interessante que eu gostaria de provocar a tua ação, a primeira reflexão nossa, em relação exatamente ao preconceito. Mas o preconceito, o primeiro contato é da família. A aceitação da família quando a família recebe uma criança excepcional. A gente pode brincar com os termos eficiente, deficiente, diferente. A aceitação da família quando recebe uma criança diferente, deficiente. Não é, Maria Isabel? Eu acho que num primeiro momento todo mundo tem o direito de se assustar, né, Marisa? Tem um direito de se assustar. Mas a partir daí, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Penso, depois da família, como que a gente
Se você não tem nenhum deficiente em sua casa, se você não tem ninguém, como é que você, quando encontra com algum, como você reage? Qual é o seu medo? Qual é o seu susto? O que acontece quando você entra numa farmácia, por exemplo, e vem ser atendido por uma pessoa com alguma deficiência? Eu até diria, desculpa, Marcos, mas eu até diria mais, Maria Isabel. Eu diria assim, qual é a nossa deficiência? Por outro lado, qual é a nossa eficiência? Porque é verso e reverso. Sim. Todo mundo tem eficiência e deficiência. Algumas pessoas têm a deficiência mais evidente. Mas é interessante que na doutrina espírita nós temos a certeza de que todos os espíritos são criados da mesma forma. A igualdade é uma lei natural. Alguns conseguem, digamos, uma evolução de uma forma mais acelerada por esforço próprio. Então, na verdade, nós vamos falar bastante sobre inclusão, mas não dá para falar de inclusão antes de falar do preconceito que essas pessoas, né, que são diferentes, elas enfrentam para poder participar da vida. Um preconceito, nós falamos da família, realmente eu acho que é o pior abandono, né, quando a criança não pode viver na sua família. A gente tem que se livrar um pouco desse preconceito, porque algumas situações são muito difíceis mesmo para a família dar conta, né, de um paciente que tem necessidades especiais. E alguns abrigos abrigam justamente essas crianças graves, né. Eu acho que a gente também não pode olhar isso como preconceito. Um outro preconceito também que me chamou a atenção quando eu estava pensando sobre o tema é que eu sou espírita há muito tempo e muitas vezes eu ouvi aquelas coisas assim, bom, isso é um resgate. Né? Então eu tenho algum motivo para ele estar assim, mas o depoimento que a gente viu é todo um trabalho de dizer não é porque ele nasceu com essa deficiência que ele não pode alcançar algumas eficiências e algumas potencialidades ao longo da vida e contribuir com o entorno, com a sociedade. Eu tenho um exemplo em casa que fala muito bem disso, né? E até como espíritas, nós podemos ter a certeza e afirmar que mesmo num corpo deficiente, mesmo numa mente limitada, existe um espírito lúcido. E nós não temos o direito de julgar ninguém, nem dizer é por isto ou por aquilo. Se o pai deu a beleza do esquecimento do passado, quem somos nós para determinar que é por esta ou por aquela causa? Mas, Maria Isabel, o Marcos trouxe uma palavra que eu achei interessante para nós incluirmos, que é exatamente inclusão. O primeiro uso mais popular do termo inclusão, porque existe a exclusão, mas a inclusão, o primeiro uso mais popular foi inclusão escolar. Você lembra exatamente deste termo? Então, não, eu não saberia a inclusão escolar foi a tentativa de se colocar algumas crianças com algumas limitações junto com as outras crianças consideradas normais, né? Aqui estamos falando em termos que se usa. Mas isso é uma coisa muito importante, muito interessante de ser feita, mas a gente percebe que houve muita dificuldade para as outras pessoas aceitarem. Eu acredito que, num primeiro momento, todo mundo tem o direito de se assustar, de ficar meio sem saber o que fazer. Mas eu acho que só no primeiro momento. A partir do segundo momento, você tem que repensar. As crianças que puderem ser incluídas, elas têm que ser incluídas. Na verdade, o que eu penso, né, baseado naquilo que vocês falaram, é que a inclusão não deveria existir. Né? Porque nós todos nascemos numa sociedade e somos todos diferentes. Ela só passa a ser um tema porque existe a exclusão. Num primeiro momento, a sociedade tenta excluir aqueles que são diferentes, aqueles que não são capazes de gerar recursos, né, de fazer com que essa sociedade caminhe a passos largos. E é isso que tem que ser combatido, a exclusão. Porque, naturalmente, eles, em tese, deveriam estar... nós todos deveríamos estar incluídos. Sim. Quer dizer, não são só os deficientes intelectuais e físicos. Na verdade, a exclusão, ela abrange muito mais pessoas, né? Mas a exclusão das pessoas com alguma dificuldade, Marcos, é muito maior. E, às vezes, nunca acontece nenhuma inclusão. Então, acho que a gente poderia pensar ou provocar a reflexão assim. Diferentes, sim. Deficientes não e muito mais desiguais não. A diferença é um patrimônio.
A desigualdade é uma questão de justiça social. Mas a Lagarta continua a história, o Departamento de Atividades Interdisciplinares continua a sua jornada. Acompanhe a atuação no segundo bloco.